1, 2, 3. Welcome to one more video class by London Tribe. My name is Juliana and I'm here to help you with numbers today. Let's start, my friends. But Ju, numbers are so easy. Os números são muito fáceis e eu já sei tudo. Realmente, guys, os números são muito fáceis. Só que eu tô aqui hoje para ajudar vocês a pronunciar melhor os números e ensinar todas as formas que nós podemos usar os números, que nós podemos usar em datas, anos, para falar as horas, esportes, enfim. Let's go, let's rock and roll. Well, nós vamos começar então, nós vamos começar com the very basic numbers, which are the cardinal numbers. Nós vamos começar com os números bem básicos, que são os números cardinais, ok? So here we're going to start from number 1 to number 10. Okay, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. O que eu quero chamar a atenção aqui na pronúncia de alguns números? Well, the first one is number 2. É o número 2, que normalmente as pessoas pronunciam two. Ok? Na verdade é two, ok? Não é é two, ok? E o number 3, que ele tem o TH, que eu tenho sempre falado para vocês que esse TH, quando a língua vai entre os dentes, que é o th, ele é unvoiced, ou seja, ele não é vozeado, ok? Então, é muito importante pronunciar ele corretamente, como que, dessa forma assim, 3. Senão, você vai estar falando tree, que é árvore, ok? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou no 7 e no 10, que terminam com N, nós temos que pronunciar a letra N bem pronunciada. Então, é 7, 7, 9, 10. Olha como que fica muito mais bonito e soa bem melhor, ok? So let's go again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Easy, right? Bem fácil. E aí nós temos 11 and o 12, ok? Então o número 11 e o número 12. 11 and 12. Que por incrível que pareça, muitas pessoas ainda confundem o 12 com o 20, o 12 com o 20. Mas é normal, é só a gente começar a praticar bastante, que logo isso vai ser já super, hiper, mega easy, ok? Right, guys, now nós vamos nos números dos números 13 ao 19, que são os famosos que terminam com teens, ok? Por que teens? Porque acredita-se que começa da adolescência, a adolescência começa nos 13 e ela termina aos 19. Então, em inglês, a palavra adolescente significa teenager, teen, ok? Então, todos eles terminam com teen, alright? O que é diferente aqui? O stress, deixa eu anotar aqui para vocês o que é o stress. Stress é a sílaba tônica, ok? Stress é no teen, ok? Because otherwise, like numbers 15 and 50 seriam muito confusos, assim como 13 com 30, 14 com 40, and so on, ok? Então, a gente vai marcar o stress, a sílaba tônica, no teen. Let's go. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lembra de novo da regrinha do N para pronunciar bem bonitinho, ok? E uma outra dica também, se você começar já no thir, você vai saber que é 13. Então, é 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. Bom, já os números cheios, né, like 20, 30 até o 90, do 20 ao 90, todos eles terminam com Y, com T.
E isso no inglês, sempre o Y ele é bem marcado, ele é bem seco, tá? Então ele é bem pronunciado. Então ele não é longo, ele é curto. Então vocês vão falar 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E aí vocês vão começar também, por exemplo, 21, ó, tá marcado, tá vendo? 21, 22, 23, and so on, ok? Assim por diante. Então, let's go again. 20, 30, ó o TH aqui de novo. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ok? Or 90. Oh, guys, before I forget, se você misturar, por exemplo, 55, 55, yeah? Agora, vamos lá, eu vou falar para vocês a diferença misturando, vamos supor, os números 13 com 30, o 14 com 40, que eu quero que vocês tentem aí ver a diferença na pronúncia, ok? Então, vamos lá, vou começar com 13. Desculpa, sorry, 13. 13, 30. 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Conseguiram ver a diferença? Espero que sim. Isso é muito importante, principalmente que a gente está falando sobre numbers, sobre números. Está pagando alguma coisa, ou para falar mesmo a idade, etc. Numbers are very important indeed, ok? Os números são realmente muito importantes, believe me. So, after 90, what do we have? We have the famous 100. 100, que você pode falar o 100 no caso, né? 100, oops, sorry, here. 100 or 100. Yeah? Então, de novo a pronúncia fica 100. Vamos lá, então. 200, 300, 400, 500, etc. Yeah? Tá, se você vai misturar, por exemplo, aqui o exemplo que eu dei do 550, vai ficar 550. Normalmente, quando nós estamos escrevendo, que é uma coisa mais formal, eu devo colocar o and, que eu coloquei aqui, tá? Então, fica 550. Now, quando você está falando que fica mais informal, esse and não é obrigatório. Então, você pode falar assim, 550. Yeah? Entenderam a diferença, então? O and, normalmente, é uma regra gramatical importante, mas quando você escreve, tá preenchendo um cheque, por exemplo. Estou na era do cheque ainda. Anyway, you're writing something, tá escrevendo alguma coisa. O and, nas partes formais, elas são muito importantes. Mas no speaking, when you are talking to someone, quando você está falando com alguém, você pode eliminar, ok? Mas se você quiser falar o and também, doesn't matter, ok? Não tem problema algum. Right. And after the hundreds, so we have 900, and then we're gonna have 1,000 or 1,000. De novo aqui o TH. Esse TH hoje eu vou pegar muito no pé de vocês, porque praticando os números, a gente também vai estar praticando muito do T, né? Que é o unvoiced, ok? Então aqui 1,000 e aqui 2,000, 3,000 and so on, e assim por diante. Aí, tá, vou aqui uma regra facinho, como que a gente pode ler um número grande, né? Big number, right? Então, sempre vocês vão, se tiver thousands, vocês vão começar com os mil, depois os 100 e depois as dezenas, ok? Por exemplo, aqui, nós só temos o quê? O 1000 e o 100. 4,600. Então, 4,600. Já aqui nós temos, ó, 6,781. De novo, na regrinha do and, eu posso falar o and, se eu quiser falado, ele é formal, mas para escrever eu preciso escrever, ou eu posso eliminar, ok? Então vamos lá, again, let's go again. 6,781. Yeah, no problem? Good. How about this huge number?
E esse número imenso, enorme, huge, ok? Como é que vai falar então, guys? Vamos lá. Eu tenho aqui 999. I'm going to repeat. 999. 999. Oops! I made a mistake. Sorry, my bad. Foi mal, guys. 999,999. Vocês estão vendo como numbers are tricky? São complicadinhos, tricky, ok? Uma pegadinha. Eu mesmo acabei de errar. Por quê? Porque não é o nosso comum, alright? Para quem fala todo dia, it's fine, tá tudo bem. Mas se a gente tá aprendendo, a gente tem que praticar bastante, ok? E errar é humano. That's fine, no problem. Let's go again. 999. Oops, that's my 999,999. That's homework for you, ok? Tarefa para vocês. Depois vocês marquem a London Tribe aí. Quem quiser tá pronunciando, que a gente vai pensar em dar um prêmio para vocês. Let's go. I'm going to think about it. So, now, after 1,000, depois do 1.000, a gente vai ter o quê? 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. How do I pronounce that in English? Como que eu pronuncio isso em inglês, né? 1 million, 1 billion, and 1 trillion. Yeah, let's go again. 1 million, 1 billion, 1 trillion. Depois, com os números, por exemplo, 2 milhões, 5 milhões. Tá? Quando sempre for plural, em português nós falamos 5 milhões, 10 milhões, né? Ou 3 bilhões, por exemplo. Já no inglês ele vai estar sempre, always, ok? Always, sempre, em singular. For example, 2 million, 5 million, 10 billion. Tá vendo? Eu não coloco o S, ok? Porque a regrinha é que it's gonna be always in singular. Vai estar sempre no singular. Yeah? No problem? So, now we're gonna talk about the ordinal numbers. Os números ordinais em português, ok? Ordinal numbers. They are very much used in sports, competitions, to order and to position things, ok? Para dates. Então, eles são extremamente usados em esportes, competições, para colocar ordem nas coisas, posicionar. Por exemplo, eu moro no 8º andar, ok? My friend mora no 9º, minha outra amiga mora no 1º andar. Então, é de ordem, de posição. E muito importante, que é muito diferente para nós do português, é nas datas. Porque as datas em português, nós usamos os números cardinais, right? Hoje, por exemplo, é o dia 12 de julho. No inglês, hoje é o 12º dia de julho, yeah? Até eu gostaria de saber uma coisa, se vocês puderem me explicar. Por que será que em português a gente começa com o número ordinal e logo em seguida a gente vai para número cardinal? For example, the 1st of July, 1º de julho. Mas depois você fala 2 de julho, você não fala the 2nd. Alguém sabe me explicar? Se alguém souber também, por favor, deixa uma notinha aí embaixo do vídeo, ok? Uma mensagem que eu adoraria saber. I don't know myself, nem eu mesma sei, ok? Mas adoraria saber. So, ordinal numbers, ok? Primeiro, first. Segundo, second. Terceiro, third. Então, vamos lá again, guys. First, second, third. Como é que eu coloco eles? Eu vou colocar o primeiro. Number 1, S-T. Second, number 2, N-D. E o third, number 3, R-D. Você está tirando essas letras, Juliana? Eu não estou tirando, guys. Ó, number 1 e as duas últimas letras aqui do escrito. Number 2 e as duas últimas letras. Number 3 e as duas últimas letras. Somente esses três que são diferentes. Todos os outros, eles vão terminar com TH. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ok? Então, por exemplo, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th,
a escrita, a ortografia é um pouco diferente de alguns números, como 9th, como 12th, for example, but it's okay, tá? Então, let's go again. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. E aí você vai continuar. 11th, 12th, 13th, tá vendo? Vocês ainda vão estar usando o teen. 13th, 14th, and so on. Até que você vai chegar no 20º, tá? Que é o 20th. 20th, ok? Bom, começou, chegou no 20º, igualzinho em português. 21º, 22º, aí vai ficar 21st. Olha a... Sorry. A importância de você estar usando o T. Lembra do Y, tá? Então é 21st, 22nd, 23rd, 24th, and so on. Yeah? No problem? Good. So, 30th, 30º. The 31st, 31º. Oops. 40th, 40º. 50th, 50º. So now, how do we say dates in a sentence? Como que nós vamos falar as datas? Que eu expliquei para vocês que as datas em inglês, diferentemente do português, nós usamos os números ordinal numbers, ok? Então, the ordinal numbers, números ordinais. Então, por exemplo, aqui, como é que a gente fala isso? Oops, guys, there is a problem here, but no problem. Ok, I was born on March the 27th. I was born. Eu nasci no dia 27 de março. Isso é uma forma de você falar. Ou seja, você pode falar I was born on March the 27th. Eu uso a preposição on quando eu estiver falando para datas, ok? Ou você pode falar assim também. I was born on the 27th of March. Eu nasci no dia 27 de março. Então, qual que é a diferença? Aqui eu coloquei o mês primeiro e aqui eu coloquei a data primeiro. Both forms are totally correct. Which one to use? Qual delas usar? A qual você se sentir melhor? Eu normalmente eu gosto muito de falar o mês primeiro, right? Like I was born on March the 27th, right? O mais importante que eu queria chamar atenção aqui é na preposição on, que eu uso para datas o tempo todo, yeah? Um outro exemplo aqui, ó. I'm going to travel on August the 21st. Vou viajar, I'm going to... Só para deixar mais claro aqui, I'm going to é o futuro. Eu vou viajar no dia 21 de agosto. The independence of Brazil was on September the 7th. Já expliquei para vocês numa outra videoaula como se pronuncia a palavra independência. Então, você vai lembrar que pen, aqui no meio, é uma pen, é uma caneta, right? Pen. The independence... Cadê minha pen? Aha, I got it. Okay, so this is a pen. The independence of Brazil was on September the 7th. Yeah? So, agora a gente vai trabalhar com os anos em inglês, ok? So, how do we say years in English? Como é que nós dizemos os anos? Como é que nós pronunciamos os anos? Well, guys, up to year 2000, até o ano 2000, nós vamos ter que pronunciar os números de 2 by 2, 2 em 2. Então, por exemplo, nós não falamos os números, os anos, ok? Da mesma forma que em português. Aqui, por exemplo, essa forma está errada, até coloquei errado aqui, né? Você não fala, por exemplo, 1750. Você vai dividir os dois números aqui. Tem o 17 e tem o 50. Então, você vai falar 1750. É como se tivesse duas duplas dançando e as duas duplas vão dançar juntas. Daí você vai falar 1750. Yeah? So, 2 by 2. Let's practice. This one is 1988. 1988. Olha o ritmo, tá? É legal colocar ritmo para se tornar e para soar mais natural, yeah? This one here. How do I say this number? 1876, 1997, 1999, 1986. Yeah?
So, many people are so curious about my age. Muitas pessoas estão curiosíssimas sobre a minha idade. Eu vou contar, I don't care, eu não me importo, ok? Então, para você perguntar a idade de alguém, ou quando você nasceu, você fala assim, when were you born? Quando você nasceu, aqui é o verbo nascer. When were you born? Guys, I was born in 1972. Now you guys have to make a calculation, ok? Vocês vão fazer o cálculo aí para saber my age, a minha idade, ok? I was born in 1972. So, como que eu falo, how do I say esses anos aqui que terminam com 00? Eu não posso falar 1500, ok? Não é a forma correta. No caso aqui, ele significa o que é 100, right? Então, você vai falar 1500, 1900, 1800. Lembra que eu falei para vocês a respeito da preposição on para datas, né? Então, I was born on the 27th. I'm going to travel on the 21st, ok? Whatever. I have a doctor appointment. Eu tenho consulta no médico on the 17th. Ok? No dia 17. Então, on para as datas. Mas, quando eu vou falar de ano, eu uso in. Então, for example, vamos botar aqui. I was born in 1972. Brazil was independent in 1822, if I'm not sure, if I'm not wrong. Okay, o Brasil tornou-se independente em 1822. Is that right? Okay, yeah? So let's go again. How do I pronounce this? Hundreds. 1500, 1900, and 1800. Well, then comes the year 2000. Então, a gente vem com o ano 2000, que é igualzinho em português, ano 2000, year 2000. E você vai falando 2000 até 2009. Então, fica year 2000, 2001, 2002, 2005, etc. Quando chegando em 2010, vocês podem falar de duas formas, ok? Então, vocês podem falar 2010, 2015 e o ano que nós estamos agora que é 2021 or 21. Ou também vocês vão poder dividir, ok? Então aqui eu pegar os parzinhos com a dancinha. Let's go. 2010, 2015 and 2021. Yeah? Good. Now, talking about decades, falando sobre décadas. Tem uma curiosidade aqui que é bem legal, que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Tá, como é que eu falo anos 60, anos 70, anos 90, anos whatever, ok? O que for. Super fácil, guys. Very, very easy. You just have to add an S in the end. Vocês vão adicionar um S no final. Então, se vocês falarem assim, Beatles, ok? Every time you talk about Beatles, cada vez que vocês falam a respeito de Beatles, what do you remember? The 60s, ok? Os anos 60, yeah? Calças boca larga, de sino, colorido. What do you remember? The 70s, then the 80s, os anos 80, the 90s, os anos 90. Então, aqui na escrita ele é um pouquinho diferente, mas na hora da fala, então é 60s, 70s, 80s, 90s. Good. Now, let's go for telephone numbers. Em português, nós normalmente falamos de dois, né? Por exemplo, 35, 21, 35, 40. Tá vendo? 35, 21, 35, 40. Já no inglês, não. Nós falamos one by one, ok? Um por um. Então, por exemplo, esse número aqui. 3521, tá vendo? 3521, 6437. Esse outro aqui. 7634-5102. 99-101-7762. Or 93-695-0011. A única coisa que vocês podem fazer com telefone numbers, com números de telefone, quando o número repetir, é sempre legal vocês usar a palavra double. Então, por exemplo, aqui, 3521-6437. Mas aqui, guys,
9991017762. 936950011. Oh, eu falei oh, não falei zero. Yes, porque zero, posso falar zero ou posso falar oh, ok? Again, both of them are correct. It doesn't matter. Não tem problema algum. Então, só para repetir, para relembrar, quando repetir um número, vocês podem falar double, ok? Então, double, aí o zero vocês podem falar double O ou double zero. Uma coisa também que em português nós falamos, eu principalmente, eu falo o número 6, eu falo meia, né? Por exemplo, se eu estivesse falando em português aqui, 991017762. Em inglês eu não vou falar meia, sempre vai ser, para número de telefone vai ser 666. Good. So, agora eu quero compartilhar com vocês uma curiosidade, some different ways to say zero, ok? Tem várias formas de você falar zero. E essas formas diferentes nós usamos em momentos diferentes também. Normalmente são em sports, ok? Então, eu posso falar zero para telephone numbers, 0.1, 0.1, ou eu posso falar oh, yeah? Mas, did you know that you can say love as a zero? Sabiam que vocês podem falar love também como zero? Então, chegando no tênis. Do primeiro score, primeira pontuação, eles falam 15 love. Então, quem pontua primeiro, ela tem 15 points, 15 pontos. E o outro jogador, ele fica com love, ok? Então, love é muito usado para tênis. 15 love. E nil, ele é muito usado na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Os ingleses adoram usar para futebol. Então, digamos que o score, né, terminou em 2-0, 2-0, ok? E a pronúncia fica 0 ou love nil. Também vocês podem usar nothing como zero. Ele é muito usado para descrever um resultado de um evento esportivo. Então aqui, por exemplo, Germany defeated Argentina 1-0, ok? To win the 1990 World Cup. Então, a Alemanha derrotou a Argentina por 1-0 e venceu a Copa do Mundo de 1990. Então, nothing, ele também é usado para sports. Yeah, nice, isn't it? Right. Agora, o que a gente usa numbers também para falar do the time, ok? As horas. Bom, guys, as horas cheias. Nós sempre vamos falar a hora, né, o número, e vai falar a palavrinha o'clock, ok? Então, por exemplo, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, ok? Bom, normalmente aqui vocês vão falar, por exemplo, 1:05, 1:05, 2:10, 5:15, 8:30, ok? Ou 8:30. 11:45. Easy, isn't it? Fácil, não é mesmo? Então, tranquilo. Lembra que daí para as horas eu posso falar o ou, ok? Então, aqui é what time is it? Please, que oração, por favor? It's 1:05, yeah? Uma outra forma diferente de você falar inglês, que também é legal porque está trabalhando com os números, é quando você fala usando past and to. Aqui, quando você for usar essas formas aqui, tem dois números que eles vão mudar um pouquinho e eu vou explicar o porquê. É bem tranquilo. Well, guys, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok? Well, se você dividir o relógio em 4 partes aqui, você vai ter o quê? 1/4 da hora, que para nós é o 15, que é 15 na verdade, mas ele pode ser 1/4 of the time. Por isso que os 15 a gente chama de quarter, ok? No inglês. E se você dividir o relógio no meio, né, que é meio, vamos por 5/2, ok? Você vai estar dividindo em half, e a pronúncia é half. O L, ele é silenced, ok? Então, você vai falar half, nunca vai falar half, please, ok? Don't. So, half. Bom, guys, from 12 to 6 here, ok? Nós vamos começar com os minutos primeiro. E quais são os minutos? 5, 10, quarter,
20 and 25 and half. De novo, nós vamos começar com os minutos, aí vocês vão falar a palavrinha past e aí a hora. Por quê? Então, digamos que é 1:05, são 5 minutos passados da 1 hora, ok? Então, vamos lá again. It's 5 past 1, ok? For example, 10. It's 10 past 1 or 10 past 2. Aqui vocês vão falar quarter. Lembra do quarter? Porque ele é 1/4 da hora, ok? Quarter past 3, quarter past 2, quarter past 12. 20 past 4. 25 past 5, 20 past 4. E aqui half past 6, half past 1, etc. Já depois do 30, aí vai ser igualzinho em português. Vamos por 25 para as 10, ok? 20 para 1. Então, como que é o para? É o to. Então, por exemplo, aqui, 25 to 9, for example, ok? 20 to 7, quarter to 1, 10 to 12, 5 to 12, yeah? Meio-dia, midday. Meio-dia, midday. In meia-noite, midnight. Quais são as perguntas para você saber das horas? What time is it, please? Esqueci do please aqui, no problem. Pode esquecer que a língua inglesa é uma língua super educada. Tudo eles usam please, thank you, I'm sorry. Anyway. Então, what time is it, please? Que horas são, por favor? Ou você pode falar, what's the time, please? Tem uma música, né? What's the time? It seems it's already... I don't know, whatever. Ok. Or, então, que horas são, por favor? Que horas são, por favor? E aqui é uma outra forma de perguntar também é, can you tell me? Can you tell me the time, please? Can you tell me? Você pode me contar as horas, por favor? Você pode me falar as horas, por favor? Vamos praticar das duas formas aqui. It's 5:25 or it's 25 past 5. What time is it, please? It's 9:15 or it's quarter past 9. What time is it, please? It's 11:45 or it's quarter to 12. Ok? Quando nós, eu acho que eu não anotei aqui, mas eu vou falar rapidinho para vocês. Para trens, para avião, eles usam muito da 24 hour, as horas do 24 horas, ou seja, 13 horas, 14 horas, 15, 16, 23, etc. Por quê? Porque é uma forma de você não errar de jeito nenhum. Então, eu falo assim, guys, a nossa videoaula, ela sempre sai às 19 o'clock, às 19 horas. Se eu falar 7 o'clock, e se eu falar só 7, talvez vocês podem pensar assim, 7 o'clock in the morning or at night. Se eu quiser ser específica, eu posso falar 7 o'clock p.m. or 7 o'clock a.m., que é antes do almoço. Mas como eu falo que vai ser esses compromissos, que nem que é trem, ônibus, avião, eles gostam muito dos 24 hours, porque daí é mais preciso, right? Então the next bus leaves at 13:52, ok? Às 13:52. Então eles são bem precisos para isso, yeah? Uma outra coisa que nós usamos numbers e são extremely important é para prices, preços, né? Valores, preços. Quais são as duas perguntinhas? How much is that? How much is it? Ju, mas qual que é a diferença do that com it? Well, guys, se eu tô com alguma coisa na minha mão, tô numa loja, tô pegando e falo assim, excuse me, how much is this pen? Or how much is it? Agora, imagina que essa pen, ela tá na vitrine, eu tá longe de mim, eu tô apontando, daí eu falo assim, excuse me, how much is that pen? Ok? Isso vai ficar um assunto para uma outra aula, só para vocês entenderem a diferença do how much is it and how much is that. Well, guys, first, queria apresentar para vocês aqui essa palavrinha currency. What does currency mean? O que significa currency? Currency significa a moeda. Então, por exemplo, essa moeda aqui, this currency here is from Great Britain, é da Grã-Bretanha. E nós pronunciamos ela como pound, que é libra, ok? This one here is euro, the euro. This one here is the dollar,
Eu não coloquei aqui o nosso, mas tem o Brazilian Real, né? O real brasileiro. Então, for example, vou falar em pounds aqui, for example, okay? So, how much is this pen? It's 10 pounds. Or you can say, oh, that's 10 pounds. That's 1 pound 20. Oh, 1 pound 20. That's 1 pound 50. Or how much is that? That's 35 pounds. Or how much is it, please? That's 61 pounds 99. Aí eu posso mudar conforme a currency, conforme a moeda, ok? 10 euros, 1 euro 20, 1 euro 50, 35 euros, 61 euros 99. Isso for dólar, tá? 10 dólares, 1 dollar 20, 1 dollar 50. Se for real, 10 reais, 1 real 20, 1 real 50, and that's it, ok? Coloquei essa palavrinha aqui que é muito importante porque você... Excuse me, how much is this pen? Oh, it's 1 real 50, ok? E aí eu dou 2 reais, daí eu falo, ok. So, 50 cents change. O que é change? É o seu troco, ok? Só para vocês ficarem espertos aí. Good, my friends. So, here's the end of our class about numbers. Aqui é o final da nossa aula sobre números. E eu selecionei algumas músicas que eu gosto muito, que são songs to sing along and practice numbers. São algumas canções que vocês podem cantar e praticar os números. Olha que legal. Tem essa música aqui que é o Mambo Number 5, do Lou Bega. Chandelier, da Sia. All Together Now, by The Beatles. And Count On Me, by Bruno Mars. São algumas canções que vocês podem estar cantando e eles falam sobre números, eles falam sobre preços. Tem uma também da Price Tag, da Jessie J, que ela fala sobre preço daí, ela não fala sobre o valor em si, tá? Então tem muitas músicas que a gente pode estar cantando e praticando o inglês de uma forma super legal, yeah? So, bye bye, thank you so much, see you next class, take care!